Boa noite, meu povo, como é que estão? E aí, vibrando para começar a nossa aula? Boa noite. Tá tudo bem. José Carlos, Felipe, Dayala pedindo para entrar. Vamos esperar mais 2 minutinhos aí a gente já começa a nossa aula. Tem um salgado melhor que esse. E aí, bora lá, né? Quem, quem cumpriu o horário aí vai ser beneficiado e vai pegar a aula toda. Aí é o nosso grande tenente Luiz Henrique, nosso professor de redação. O homem é uma sumidade aí no assunto e vai bater esse papo aí com vocês. Como a gente conversou na reunião, não se sintam acanhados, pode abrir o áudio, pedir a fala, levantar a mão. O objetivo aqui é compartilhar. Não pode ser um monólogo e suguem desse nosso exemplo aí de perseverança e de que todos aqueles que se dedicam, eles vão conseguir o seu objetivo. O que muda entre uma pessoa e outra é só tempo, mas isso aí a gente aprende na prática. Vamos lá, nosso professor está com a palavra aí. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Quem não estava na primeira aula, eu me apresentei, mas nessa noite a gente vai ser mais objetivo, né? Com o nosso propósito. Como o Newton já havia falado, aqui é uma aula participativa, né? A ideia é que vocês interajam e vá tirando as suas dúvidas, porque o mais interessado aqui que vocês se desenvolvam, aumentem o desempenho, sou eu, né? Porque o meu nome também vai em jogo, tá em jogo, né? Então, quanto mais vocês participarem, mais vocês vão estar aprendendo. Então, é uma troca, né? Um vai estar complementando aqui e aquela ideia de que o professor é o detentor do conhecimento, aqui não existe. Aqui a gente está como orientador, a gente está apenas como aquele que vai dar o guia, né? O José está falando aqui que é permuta, tudo bem, esse trocadilho aí.
Vamos lá. Mas hoje nós temos um tema bem rico, né? Nossa redação de hoje é muito interessante. Antes de eu começar a falar da redação propriamente dita, eu gostaria de saber de vocês quem chegou a ler o material de apoio. Né? Geralmente, todas as redações que nós disponibilizamos têm um material de apoio que serve para nortear e dar uma base. Às vezes você não tem um determinado conhecimento naquela área e você começa lendo e aí você vai adquirindo noções sobre aquele assunto, aquele tema, para poder depois você escrever. Quem aqui leu o texto de apoio? Ninguém leu, não? Nayara? Você já gostou do meu nome, né? Eu li. Leu? Fale um pouquinho aí o que você entendeu aí do texto. Porque o que acontece? Nesse primeiro bloco da nossa aula, a gente vai fazer uma contextualização. Daqui a pouco eu vou estar passando os slides, mas eu preciso que vocês discutam comigo. Por quê? Essa ideia de discussão, essa debate, é uma forma de aprendizado. Então, quando você começa a discutir um tema, você vai se assenhorando daquele tema, e aí você vai absorvendo conteúdo, repertório, para você poder escrever. Então, esse debate é interessante, porque vai surgindo algumas ideias, o texto vai trazendo luz sobre outras questões, que às vezes você não tinha percebido, né? Então, é muito interessante esse debate. Você entendeu o que, Nayara, desse texto? O senhor... Deixa eu contar meu segredo em nível nacional. Eu cheguei agora do quartel, cheguei agora há pouco, né? E o pessoal não me largou ainda. Aí eu só fiz logar a aula aqui, não abri nada. E meu dia foi daquele jeitão. Muita gente em cima. Deixa eu te falar com clareza que eu lembro agora do texto. Pronto, isso. Eu estou mentindo. Então, se alguém começar, eu posso contribuir no meio. Felipe, então, vamos interagir. Felipe aqui. E aí, Felipe? Nayara é professora de redação, tá escondendo o jogo, Aí, ó. Boa noite, professor. Não conta, não. Boa noite. Eu não consegui ler o texto de apoio todo, não. Eu cheguei a ler mais ali os textos que davam um arcabouço argumentativo ali, falando. Mas o argumentativo. O texto de apoio eu não cheguei a ler, não tive tempo. Tu entendeu o que é ali, mais ou menos, ali? Só a parte que você leu. Dos textos de apoio? Sim. Não cheguei a ler, eu só li os que davam recomendação de argumento. Ah, beleza. E José? José Carlos? Ah, sem problema. Pode falar aí pelo chat mesmo, não tem problema não. Pronto, não, de boa, não, tranquilo. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho, fazer um breve, né, resumo, só para vocês entenderem que eu falei do tema, né? O tema ele é muito pertinente, porque é algo que é atualíssimo, né? Vai ter sempre manifestações e a figura da polícia, da Força de Segurança Pública. É interessante que eu gostei muito do artigo, porque ele faz o contraponto e ele fala qual é o papel da polícia, quais são os direitos que estão ali subjacentes à questão da manifestação, né? É bom que a gente entenda, né, que a manifestação é um direito inviolável. Então, a gente tem que entender que manifestar-se é um direito. É o primeiro ponto que a gente precisa compreender, né? E o autor pontua isso, né? O direito de você se expressar, o direito de você manifestar suas opiniões, e isso constitucionalmente, né,
tá ali, é uma garantia, né, constitucional. Uma coisa interessante que o autor pontua é que tem alguns limites, tem alguns contornos. Então, você vai ter uma apresentação de que a manifestação ela é legal, ela pode ser feita, ela pode ser realizada de maneira pacífica, de maneira ordeira, mas ela tem alguns contornos. A Constituição veda o anonimato, ou seja, você tem o direito de se expressar, mas você também tem a responsabilidade, né, com aquilo que você se expressa, né? Por exemplo, no caso das manifestações, se há algum dano ao patrimônio público ou de terceiros, ou de outros, a pessoa tem que ser responsabilizada. Então, o texto fala sobre isso, sobre a questão desse direito, mas o autor também pontua algo interessante, que quando há o fenômeno das massas, algumas características sobressaem. Uma dessas características é que a pessoa, quando ela está no coletivo, ela assume uma alma coletiva, né? Ela deixa de, às vezes, o controle individual, aquilo que ela não faria individualmente, ela acredita, por estar naquele coletivo, de que ela tem um poder além, né? Um poder a mais. Então, quando você está no coletivo, você tende a fazer ou ter alguns comportamentos, aí ele traz a perspectiva psicológica, que é a questão do contágio, é a questão de a pessoa tá ali e, vamos dizer assim um termo, né? Ela se empolga, ela se inflama porque outros que estão ali, é o que acontece muito nos lugares onde tem manifestações ao ar livre, onde as pessoas estão ali e por conta de que um líder enseja algum determinado comportamento e as pessoas vão e seguem aquela liderança e fazem aqueles tipos de atos. E o autor, ele questiona alguns tipos de manifestações por não considerá-las manifestações legítimas. Por quê? Porque quando você sai desse contorno, dessa fronteira, você acaba, vamos dizer assim, deslegitimando aquele tipo de ato. Então, por um lado, a manifestação ou a expressão das suas reivindicações é um direito seu, só que ela não pode sobrepujar isso e trazer danos a outras pessoas, né? E aí, por outro lado, o autor, ele fala sobre o papel da polícia, né? Que em determinadas situações, a polícia ela vai poder fazer uso da força, até porque ele usa alguns autores como Bittner, né, que são autores clássicos quando fala do tema policial, e, inclusive tem livros dele no mestrado agora, a gente teve que ler muito isso aí, falando sobre o livro da USP, né, falando sobre a questão policial, sobre várias vertentes, política, de gestão, tecnológica, então tem várias coisas relacionadas à polícia. E aí ele fala sobre a questão exatamente disso, de que a polícia ela tem um monopólio da força. Então, só que o autor ele sinaliza de que a força deve ser utilizada em última ratio, ou seja, na última instância. Nayara levantou a mão. Fala, Nayara. Não vale só eu falar, tá, gente? Tem alguém que você levantou a mão. Eu estou falando desde ontem. Professor, o senhor depois vai falar sobre a tese? Desculpa te interromper. Porque, como o senhor já está falando agora, na minha mente eu já consegui visualizar como construir a tese, né? Só para relembrar, caso alguém não lembre, a tese é nada mais do que o nosso cartão postal. Para quem está lendo, né? Ele vai conseguir perceber o nosso posicionamento, vai perceber que pensamos antes de construir o tema, né? Antes de dissertar, antes de fazer todo o desenvolvimento. E aí, o senhor trouxe coisas, assim, importantes que poderia eu já vi uma tese aí na sua fala, que tanto os direitos de manifestação, os direitos dos
manifestantes, também eles têm que cumprir os deveres, né? E também a ação policial, né, tem os seus limites, e que também tem a parte do direito, a parte legal de exercer a força. Então, assim, como o senhor sugere, assim, uma construção de uma tese, assim, de forma bem, assim, porque acho que o pessoal, às vezes, professor, acha que é a coisa de outro mundo, mas escrever é exatamente isso aqui que o senhor está fazendo. O senhor falou aí, e já isso aí que foi dito já poderia ser colocado no papel, Uhum. que traria uma tese. Isso. O que acontece, né? Como você falou com propriedade, a tese é nada mais nada menos que a opinião. Quando fala assim, eu vou defender uma tese, o que é uma tese? É você, por exemplo, é você escolher um lado, uma perspectiva sobre o fenômeno, e aí você vai defender aquela sua perspectiva. Há de se dizer que não existe uma tese, vamos dizer assim, absoluta ou inquestionável. Não. A tese é como você vê aquele assunto. Por exemplo, você pontuou aí, mas por que eu fiz a questão de estar discutindo esse tema? Por quê? O autor, e eu fiz uma redação, trouxe uma redação para vocês aqui, para a gente exercitar. Ele trabalha exatamente esse contraponto. Perceba que ele não fala só sobre a questão da manifestação do aspecto legal. Não. Ele também pontua a ação policial. Então, você tem dois vertentes. Aí você vai trabalhar uma estratégia argumentativa, que eu chamo de dialética, né? É você trabalhar uma tese, uma antítese, para você formar lá embaixo uma síntese, né? Então, você tem que perceber no texto ali que ele lhe dá argumentos para os dois lados. Isso é bastante... Eu prefiro, sugestiono, né? Sempre tentar trabalhar alguns temas, sempre essas vertentes. Por quê? Porque demonstra para o corretor que você está olhando os dois lados. Então, você está conseguindo contrapor argumentos distintos e está começando a ver as similitudes, ver as diferenças. Então, isso é interessante. Mostra que você está num nível avançado de pensamento, de lógica, porque geralmente a tendência nossa é o quê? Sempre olhar só o nosso lado. Não, eu só penso dessa forma. Só que aí você não desenvolve, né? Por exemplo, o autor aí pontuou algo interessante, que ele olha, isso, Gleice, pode ser tanto negativo ou positivo, né? A tese, como Naira falou, é o seu posicionamento em relação àquele assunto, é a sua opinião, beleza? É como você percebe aquele assunto. Então, a sua tese é a sua posição, minha tese é essa. Só que a gente vai ver ali, que a gente vai ver o desenvolvimento. Aí você diz o quê? O porquê dessa tese. Sim, vou dar um exemplo aqui, bem popular para vocês compreenderem, para ficar mais didático. É a mesma coisa assim, quem gosta aqui quem é baiano aqui? Todo mundo é baiano? Não. Gleice é de onde, Gleice? Paraná, pronto. Então, eu vou falar aqui que a maioria aqui é baiano, mas, por exemplo, se você perguntar, você gosta de acarajé? A maioria das pessoas vão dizer sim. Pronto, aí tá beleza, é a sua tese. Mas por que você gosta de acarajé? Não, porque o sabor, porque tem uma crocância, tem uma textura, tem algo diferente, o sabor remete a memórias, a questão da ancestralidade, e aí vai, por aí vai. Perceba, eu tenho uma tese. Qual é a minha tese? De que acarajé é uma coisa boa. Mas por que é uma coisa boa? Aí eu começo a argumentar, né? Eu começo a explicar por que aquilo ali eu estou me posicionando daquela forma, né? Porque a gente não pode apenas dizer que gosta por gostar. Então perceba, o primeiro passo aqui que eu acho que vocês já entenderam é que vocês têm que colocar a sua opinião a partir desse tema aí, né? Então eu vou falar sobre as manifestações, eu vou falar sobre a ação policial. Porque eu não gosto de polícia. Não, só isso não resolve. Você tem que dizer exatamente o porquê você não gosta, ou porquê aquela ação você reprime, ou você apoia. Então, a tese é o seu posicionamento, é a sua opinião
frente a um assunto. Alguma dúvida com relação a isso aí? Não? Então vamos seguir. Eu quero pedir, por favor, aí, para poder compartilhar aí o slide, por gentileza. Para passar aí, por favor. Aí está minha foto para isso. A contextualização a gente já fez, beleza? Então, o nosso tema de hoje, pessoal, é a atuação dos policiais nas manifestações populares, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Aí a gente vai ter a introdução. Rapidinho, volte aí, por gentileza. Então, como a Naira falou, a introdução vai ser o seu cartão de visita. Vai estar falando o que você faz. Eu sou tal, trabalho com isso, pronto. Então, na sua redação está dizendo, eu vou falar sobre isso, isso e isso. Beleza? Então, a introdução, você não precisa desenvolver o assunto. Você apenas vai apresentar o assunto. Você vai apresentar, eu quero falar hoje sobre isso. Minha redação vai falar sobre isso. Ok? Passa aí, por favor. Pronto. Aí agora a gente vai começar. As nossas aulas, a gente vai trabalhar sempre nesse caminho. Primeiro a gente vai discutir o assunto, depois a gente vai pegar e vai começar a trabalhar um modelo, né? Diga-se de passagem, só a título de ilustração, né? É igual a quando você está cozinhando, né? Newton aí sabe cozinhar mais do que eu. Eu sou neófito, mas aí ele já tem as habilidades dele. Inclusive, ele está me devendo até um hambúrguer. Não sei quando é que ele vai pagar, mas tudo bem. Você foi em feira e não trouxe aí nesse negócio. Quero ver. Agora o senhor vem aqui em casa, pô. O que acontece? Então, quando a gente começa a cozinhar, a gente começa cozinhando fazendo feijão com arroz, né? Fazendo o básico. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma estrutura que vai ser uma estrutura que a gente vai estar trabalhando ao longo das nossas aulas para que vocês tenham a base, tenham as questões basilares e depois você vai criando. Tem uma frase de um autor, eu vou em tradução livre, né? Ele diz assim, é um musicista, né? Músico, né? Ele fala que leva tempo para a gente aprender a tocar como nós mesmos. Vou repetir, leva tempo para nós aprendermos a tocar como nós mesmos. Isso ele fala no seguinte sentido, ele fala que a gente sempre no começo de uma profissão ou de alguma atividade, a gente sempre vai ter que ter uma referência, mas a partir do momento que a gente começa a ter as bases, né, pegar os rudimentos daquela atividade, né, aí você começa o quê? Você começa a ter a estrutura, aí você agora começa a empregar o seu estilo. É você dizer, não, agora eu quero fazer assim, eu quero colocar dessa forma. Então, isso aqui que a gente está apresentando aqui é uma estrutura que a gente já testou em alguns lugares. Não é que seja uma receita de bolo, mas a gente já testou em alguns lugares e vários concursos e vestibulares, a gente conseguiu uma nota considerável a partir dessa estrutura. Então, eu vou estar trabalhando com os senhores essa estrutura básica e à medida que os senhores forem aprendendo e forem estudando o assunto, contextualizando, você vai começar a colocar o seu estilo próprio, beleza? Então, aí, primeira coisa, eu vou estar aqui falando, atuação policial frente às manifestações legítimas. Lembra que eu falei com vocês? Então, a atuação policial frente a manifestações legítimas, né? Que tem ocorrido nas últimas décadas do Brasil. Perceba, aqui eu faço um recorte, né? Eu uso um aposto para poder fazer um recorte. Por que um recorte? Porque as manifestações, eu poderia estar falando de manifestações em vários lugares. Eu poderia estar falando da manifestação na década de 60 nos Estados Unidos, que fala sobre os direitos humanos, que teve várias repercussões e que teve muita questão do abuso, da arbitrariedade da polícia, ou até recentemente, né, com a morte de um negro. Então, mas aqui eu estou fazendo um recorte. Então, é interessante que sempre que vocês começarem a redação, vocês vão começar com uma frase, beleza? Então, essa frase, como vocês falaram aí, você pode ter uma frase negativa ou positiva.
Isso vai começar a demonstrar o quê? A sua tese. Peraí, qual é a perspectiva que eu tenho daquele assunto? É isso ou aquilo? Então, olha o que eu estou dizendo. Ó. Então, a tese aqui, eu estou sendo bem direto. Eu não comecei a minha redação contextualizando. Eu já fui logo direto, dizendo qual é a minha tese. Ó, eu estou dizendo aqui, ó, que a atuação policial frente às manifestações legítimas que têm ocorrido nas últimas décadas no Brasil demanda, né? Por que eu destaquei essa palavra? Porque você pode utilizar alguns verbos, por exemplo, você pode usar o verbo ser, por exemplo, ó, é tal coisa, você já está afirmando, você não é tal coisa, você está negando. Então, você pode sempre começar na sua primeira frase dizendo, ó, a manifestação é legítima, contudo, não pode ser manifestações que firam direitos alheios, Então, primeira coisa que você tem que fazer é escrever o seu posicionamento. O corretor, ele já vai olhar e vai dizer, não, peraí, eu já estou dizendo aqui que, em outras palavras, as ações policiais, dentro do contexto das manifestações, demanda um comportamento, que é a eficiência. Pronto, é minha tese. É como se eu dissesse assim, ó, a população exige um comportamento da polícia. Não é chegar só na manifestação e acabou. Não. Exige algo da polícia. Aí agora eu vou dizer o quê? O porquê. Aí começa a fazer esse link. Vai concatenar, vai começar a amarrar a sua tese com os seus argumentos, né? E aí você vai poder usar alguns conectivos. No caso aqui eu usei isso porque, né, dando a ideia de explicação. Perceba, isso porque, se em partes a manifestação são legais e ordeiras, ou seja, eu estou trazendo à baila que há uma possibilidade dessas manifestações ocorrerem de maneira ordeira, as pessoas se manifestarem de maneira pacífica, sem utilização de armas, reivindicando, expressando a sua opinião. Por outro, ou em outra parte, diante dos atos ilegítimos, aí o que acontece? A polícia militar, dentro daquela discussão que a gente estava tendo, ela tem a responsabilidade de manter a ordem pública. Então, se há algo ilegítimo, ou seja, ilegal, que vai de encontro à questão da ordem, ela tem por obrigação de reprimir. Então, ó, por outra, aí eu estou botando já um contraponto. Por um lado, as manifestações podem ser legais, mas se as manifestações forem ilegais, a polícia tem a obrigação de reprimi-las. Ó, as autoridades precisam manter a ordem pública e preservar os direitos fundamentais dos manifestantes. Só resumindo, para a gente partir para começar a outra parte. Então, na redação, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar logo a frase. Lembra que eu falei que é o tópico frasal? Então, vai ser a frase que você vai dizer sua tese. Depois, você vai colocar o quê? O argumento 1 e o 2, ou seja, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, a estrutura básica vai ser essa. Algumas pessoas podem querer contextualizar, mas eu prefiro que vocês trabalhem nessa perspectiva. Primeiro, logo a frase inicial, que vai ser sua tese, depois você vai dizer os seus argumentos. Lembrando que, na introdução, você não vai desenvolvê-los. Você apenas vai citar numa frase simples. É só o preâmbulo, é só você dizer, não, a gente vai falar sobre isso aqui. Aí a pessoa... E outra coisa, quando você faz isso, você já começa a instigar algo que é interessante no texto, que é você criar fome da pessoa ler. Então, se eu olho para cá, agora eu vou falar como design gráfico, se eu tenho um cartão de visita, cuja o layout, a harmonização das informações estão toda desordenada, tudo desestruturado, eu nem vou querer contato com aquela empresa. Agora, se eu vejo um cartão de visita que tem um verniz localizado, ou então um verniz total, um corte, um detalhe, o texto bem harmonizado, as cores bem claras, uma tipografia legal, eu vou fazer o quê? Não, rapaz, essa empresa deve ser uma empresa boa, uma empresa que
preza pela sua identidade visual, preza pela sua publicidade. Então, a pessoa vai olhar a sua introdução e ela vai sentir vontade de ir para lá para o desenvolvimento. Beleza? Tem alguma dúvida aí com relação a isso aí? Aproveita aí, viu? Vanessa aí, Andrade, que chegou aí, Vanessa. Teve alguma dúvida aí, Vanessa? Comando, o senhor está ouvindo aí, José Carlos? Tô ouvindo. Pronto. O tópico frasal é até eficiência? Isso. Pronto. Isso. Aí o senhor falou que a gente começa a expor as ideias que a gente vai desenvolver, certo? Isso. Aí começa no quê? No caso do isso por quê? Eu fiquei na dúvida, eu não gosto muito de usar o porquê, porque eu sempre me passo no qual o porquê correto usar. Eu só lembro desse aí, que normalmente eu substituo, né? Como o senhor falou, para uma explicação, por dois. Pronto, ó, só uma dica. Isso que eu vou explicar. Por exemplo, no caso desse aqui, isso porque o que é interessante também para vocês, é interessante vocês saberem. Busque sempre pegar algum conectivo que você se identifique. Por quê? Porque na hora que você for escrever, você não vai ter dificuldade de ficar lembrando. Por exemplo, você poderia botar isso porque, visto que, pois, por quanto. Ó, tome cuidado agora com essa questão do por quanto. Porque por quanto é diferente de com quanto, beleza? Por quanto é a mesma coisa que por quê, que visto que. Com quanto é igual a embora. É a mesma coisa que às vezes eu vejo algumas pessoas escrevendo. Posto que, no português, aqui usado no Brasil, posto que significa embora. Não é igual a visto que. Visto que é uma coisa, posto que é outra. Exatamente. Então, para não confundir, porque às vezes você pode estar. Por que é importante isso? Porque você não pode gravar apenas o conectivo. Você tem que entender a semântica, tem que entender o que ele significa dentro daquele contexto. Entendeu? Só um exemplo. Você bota lá. Estudou e não passou. Aí o cara, não, sempre o I vai ser aditivo. Nem sempre. Então, tem que tomar cuidado. Então, tente pegar algum conectivo, o porquê, como você está dizendo, porquê junto, né? Esse aí seria o quê? Explicação, seria uma justificativa para aquilo que você falou lá no tópico frasal, né? Então, você pode botar pois, visto que, entendeu? Então, observe, você já mostrei 3 possibilidades para você aí. Beleza? Então, na primeira frase, você pega e faz a sua tese e bota o conectivo. Beleza aí, José? Beleza, comando. Então, se você não tiver dificuldade com o porquê, você já pega outro conectivo e já, sempre que for fazer a redação, já faz com aquele conectivo. Beleza? Agora, perceba aqui, ó, que quando eu falei aqui, ó, se em partes, observe que eu falei aqui, ó, um lado, em outra, então eu estou contrapondo, ó, eu estou mostrando para o corretor que eu vou falar sobre coisas que vão estar se contrapondo, né? Então, esses termos-chave, eles servem para poder você sinalizar alguns posicionamentos. Pode passar aí, por favor. Aí agora a gente vai para voltar aí. Volta aí, por gentileza. Pronto. Então agora a gente vai para a parte do desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Desenvolvimento vai ser onde você vai explicar, você vai pormenorizar os pontos que você, os seus argumentos, né? Então aí, ó, quando você começar o seu desenvolvimento, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre retomar o que você falou lá na sua introdução. Só que você não vai repetir as mesmas palavras, né? Você vai o quê? Parafrasear. Quer ver? Volte aí, por favor, rapidinho, só para poder mostrar aqui. Ó, repare lá, ó, que eu falei sobre manifestações legítimas, né? Manifestações legítimas, que são o quê? É como se fosse algo legal. Aí eu falo o quê? Meu primeiro tópico é o quê? Manifestações são o quê? Legais e ordeiras. Passa aí, por gentileza. Pronto. Então, aí eu começo já retomando
aquilo que eu falei na introdução. Então, percebe-se que sair às ruas como forma de protestar e reivindicar direitos é claramente legal. Ou seja, eu estou ratificando aquilo que eu falei, só que com outras palavras. Primeiro, para não ficar algo maçante, e também não mostrar para o autor que você, ou para o corretor que você tem uma propriedade, né? O seu vernáculo é ampliado. Não é aquela coisa, porque só está repetindo, demonstra uma fraqueza ou uma pobreza vocabular. Aí o que acontece? Aí eu passo para a segunda linha. Então, lembra que na introdução a gente usou a primeira frase, o tópico frasal? Todos os parágrafos vão ter um tópico frasal, que vai o quê? Nortear a sua redação. Nesse caso aqui, eu retomo a introdução no meu tópico frasal, e agora eu continuo minha argumentação. E aí, qual foi o tipo de argumentação que eu utilizei? Segundo a Constituição Federal, eu estou buscando uma base na Constituição Federal, é garantida a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Além do mais, todos podem reunir-se de forma pacífica. Sendo assim, as ações de grupos desmascarados, como os dos Black Blocs, os quais depredam e destroem bens públicos, aproximam-se mais a atos de vandalismo do que reivindicações de direitos. Perceba, resumindo aqui o meu argumento. Qual é o meu argumento? A Constituição, ela tem como garantia de eu me expressar. Mas uma coisa aqui que eu coloquei é vedado o anonimato. Perceba, pessoal, que aqui eu não coloquei o que a gente costumeiramente fala, inclusive tem no nosso texto de apoio, vários leis, só que eu observo que muitas das vezes essas leis, para a gente lembrar, às vezes dificulta. Então, o que a gente faz? Eu sempre recomendo você o quê? Caso você não tenha uma memória igual a de Newton, né, que a memória de Newton é diferenciada, mas se for igual a mim, você tem que fazer o seguinte, parafraseie. Perceba que eu estou falando o artigo da Constituição. Só que eu não estou dizendo, no artigo tal, fala isso. Eu estou falando que a Constituição diz isso, mas é vedado o anonimato, você pode se reunir de forma pacífica. Perceba? Então eu estou falando o quê? Eu estou argumentando, só que com as minhas palavras, né? Eu estou argumentando com as minhas palavras. Aí, sendo assim, ou seja, se ele veda o anonimato, aí eu dou um exemplo. Se ele veda o anonimato, sendo assim, as ações de grupos mascarados, Black Blocs, os quais depredam. Agora eu estou mostrando o quê? Um exemplo disso que eu falei agora, desse meu argumento. E aí eu continuo. O que devem, assim, ser repelidas. Então, para vocês entenderem a lógica desse parágrafo aqui de desenvolvimento. Primeiro, você vai ter um tópico frasal, onde você retoma o que você falou na introdução, e aí você utiliza alguma estratégia argumentativa. Por exemplo, nesse caso, você pode usar argumento de autoridade, que foi o que eu utilizei. Eu utilizei a questão jurídica para falar e para confirmar aquilo que eu estou falando. Segundo, eu usei uma questão de exemplo, porque a exemplificação é muito interessante. Ela vai trazer luz, né? Toda a ilustração, toda a exemplificação, ela vai trazer luz para aquilo que você está falando. E vai ampliar para a mente daquela pessoa e vai mostrar que você tem uma visão mais ampla do assunto que você está discutindo. Né? E quando for essa última frase aqui, é o que chama de arremate, né? É o arremate. Eu geralmente coloco uma consequência. Então, eu dei um exemplo dos Black Blocs e aí eu dei uma consequência, né, daquele comportamento. Quer seja positivo ou negativo, mas você vai dar uma consequência. Porque, geralmente, a maioria dos argumentos, eles são causa e consequência. Então, vocês vão sempre trabalhar, primeiro, tópico frasal. Segundo, uma estratégia argumentativa que vocês vão escolher. No caso, argumento de autoridade. Depois, exemplificação. E depois, a consequência. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Bora lá, pessoal. Aproveita
a oportunidade aí. Gleice? Pois não. Professor, quando a gente está com a redação com o tema, lê o texto, aí a gente pensa no que vai falar, né? O que vai defender pontos negativos e positivos e negativos e tal. Primeiramente, a minha introdução, eu vou fazer ela de acordo com o que eu já sei o que eu vou falar no D1, no D2, ou eu primeiro faço a introdução, penso só na introdução, e de acordo com a minha introdução, eu tomo, né, o meu D1 e o meu D2. Não sei se dá para entender. Não, você já tem que pensar já. Porque assim, ó, a gente está trabalhando aqui na redação para o CFO. Geralmente eles trabalham com 2 temas por conta da estética textual, no caso da quantidade de linhas. Pronto, resumindo. Quantidade de linhas. Mas existem outros concursos que exigem mais linhas, por exemplo, 60 linhas. Então, você teria que ter 3 desenvolvimentos. Então, seria maior. Então, quando você for fazer sua introdução, você já tem que pensar, pelo menos, de quanto desenvolvimento eu vou trabalhar. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho 2 desenvolvimentos, eu já tenho que estar bem claro isso aqui. Então, quando você for fazer a introdução, você já tem que pensar nessas 2 frases que estão se referindo ao desenvolvimento. Apenas você não vai o quê? Detalhar elas. Na introdução você não detalha. Você apenas vai fazer o quê? A frase para explicar, ó, isso aqui que eu quero falar. Sinalizar o que eu quero falar. Então, sempre que você for fazer a introdução, você já tem que ter a ideia. Porque assim, pessoal, quando vocês forem fazer a introdução, escolham. Algumas pessoas recomendam fazer. Tem 15 minutos, deixa eu adiantar aqui o lado. Algumas pessoas recomendam fazer brainstorm, fazer uma lista de coisas para você pensar sobre o assunto, depois você escolhendo. Só que às vezes não dá tempo. Então, qual é o ideal? Você escolher pelo menos 2 posicionamentos e aí você começar a desenvolver. Né? Então, sempre fizer a introdução, já pensar nesses 2 desenvolvimentos. Passa aí, por favor, para a gente ganhar tempo. Pronto. Aí eu que perceba, eu retomei novamente, de novo, você vê que a estrutura, pessoal, é semelhante, não tem muito segredo. Por outro lado, repare que eu estou retomando o que eu falei lá na introdução. Só que na introdução eu usei um outro termo, mas agora eu estou fazendo o quê? Parafraseando. Por outro lado, os órgãos policiais têm um dever constitucional de manter a ordem e salvaguardar a incolumidade das pessoas. Tal atividade precisa coadunar com os valores éticos e com a dignidade da pessoa. Quando esses princípios não são observados, tem-se pelos agentes de segurança pública atos de violência e arbitrariedade, o que provoca descrédito nas instituições policiais militares, bem como cria assimetria, o desequilíbrio, nas relações entre o Estado e os cidadãos no que se refere à efetivação de direitos. Então, perceba, vamos lá, vamos analisar aí junto. Então, primeira frase vai ser o quê, Gleice? A primeira frase aqui. O tópico frasal. Isso. E eu fiz o que aí nesse tópico frasal do desenvolvimento? Fez o quê? Você retomou a segunda ideia lá da introdução. Isso. Perfeito. Porque isso demonstra o quê? Que o seu texto está coeso. Ou seja, ele tem coerência, ou seja, e coesão. Ele tá ligado, está fazendo o quê? Está remetindo a aquilo que você falou lá na introdução. Então, isso não é à toa. Isso está mostrando que você está com o texto bem articulado, bem concatenado. Já a segunda frase, perceba, primeira, tópico frasal, e aí na segunda frase vai ser o quê? Uma estratégia argumentativa. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu botei tal atividade precisa, eu estou mostrando que o quê? A ação policial, ela tem que ser uma ação que ela não fira os direitos do cidadão. Ela não vai de encontro à questão dos direitos humanos. Tem que ser uma ação
que prima, que busca sempre atos, claro, vai ter alguns momentos que aí já é uma outra discussão, mas que vai ter a questão da força, né? Mas ela não pode ser arbitrária, né? Ela não vai ser arbitrária. Então aí eu estou argumentando exatamente isso. O policial ele vai ter que agir, mas ele não pode agir de uma maneira arbitrária. E aí, de novo, ó, aquela nossa estrutura, primeiro, tópico frasal, depois uma estratégia argumentativa, e aí eu vou, depois agora eu vou fazer o quê? Uma consequência. Perceba que eu estou usando sempre esse termo aqui, o que provoca, o que faz, porque isso é o quê? Já dá para o leitor a ideia de consequência daquilo que eu falei anteriormente, e já faz uma coesão também, ó. Então, se a polícia ela age com violência e arbitrariedade, o que acontece? Qual a consequência disso? Descrédito. Além de descrédito, o que mais? Cria assimetria nas relações do Estado e o cidadão. Então, sempre vocês vão fazer isso. Tópico frasal, alguma estratégia argumentativa que pode ser ou um argumento de autoridade, ou um exemplo, e terceiro, a consequência disso. Beleza? Podemos continuar? Então, a conclusão, pessoal, ela é, às vezes a gente tem o erro de chegar na conclusão de botar qualquer coisa e tem que tomar cuidado com relação a isso, porque a conclusão tem que ser o fecho, tem que ser a chave de ouro, né? Não pode chegar, porque eu vou escrever, estou terminando aqui, e às vezes a pessoa bota poucas linhas, faz de qualquer jeito, está terminando, e aí acaba perdendo, aí ele deixa de pontuar, às vezes ele vai chegar até uma nota próximo da nota máxima, mas não consegue porque ele chega na conclusão e faz isso. Então, perceba, novamente, a estrutura é parecida, pessoal, repare, ó, primeiro tem um tópico frasal, só que esse primeiro tópico frasal, eu vou retomar a introdução, tome nota disso aí, viu? Então, ó, quando eu começo minha conclusão, a minha primeira frase, ela tem que retomar de uma forma bem simples, é um resumo simples dos dois argumentos que eu falei lá na introdução, porque isso é uma forma de quê? De eu retomar aquilo que eu falei na introdução. É como se eu estivesse relembrando, ó, eu falei lá que eu ia para vocês, que eu ia falar sobre isso, e agora eu já apresentei tudo o que eu falei, mas eu quero agora traçar algumas soluções. Então, ó, dessa maneira, vê-se que, de um lado, tá vendo? Novamente, você vê que eu estou falando com outras palavras, mas é o mesmo sentido, é a mesma essência, é o mesmo âmago. Olha lá, ó, o ato de manifestar o pensamento legítimo, ponto. É um lado que eu discuti, que foi o primeiro D1. De outro, as polícias devem coibir atos ilícitos, o que solidifica a democracia, né? Agora, agora que vai vir o detalhe da conclusão. Anota isso aí no seu caderninho. Toda a conclusão, para cada problema que vocês discutirem, você tem que propor uma solução. Para cada problema, uma solução. Então, se eu falei dos black blocs, das manifestações ilegítimas, dos caras que depredam, que destroem, que causam dano para a população, eu tenho que agora propor uma solução. Não é uma solução, é como Newton fala, né? As metas têm que ser smart. Então, a sua solução tem que ser execuível. Não pode ser algo extraordinário, né? Então, o que acontece? Aí eu botei aqui, assim, cabe ao Estado infiltrar agentes nessas organizações criminosas e monitorar líderes com o fito de coibir tais atos ilegais. Então, eu tô falando, ó, os caras chegam ali e se manifestam, mas cobrem o rosto, e aí fazem algazarra, destrói os bens, mas aí se a gente colocar a gente lá, infiltrado, pode solucionar esse problema, porque vai identificar a liderança não vai trabalhar mais no contágio, não vai produzir a alma coletiva, as pessoas não vão precisar mais, não vai se sentir, vamos dizer assim, com uma força para poder fazer além dos seus limites. Então, a minha proposta de intervenção é que o Estado coloque agentes nessas organizações de modo a monitorar os líderes nessas manifestações.
O outro ponto é o quê? Assim como deve instruir seus prepostos com frequência quanto ao uso diferenciado da força e como se comportar em situações reivindicatórias. Então, perceba, aqui eu estou falando já uma outra proposta. Agora eu já estou falando o quê? Do D2. Qual seria a solução para que os agentes de segurança eles não cometessem tantas arbitrariedades ou tantos abusos? Abuso pode ocorrer? Pode. Mas se eu começo a instruir, ou seja, é uma ação preventiva, eu estou trabalhando algo que pode ser feito e que vai dirimir muitos e evitar muitos transtornos, vai fazer com que os agentes de segurança pública eles respeitem o direito do cidadão, tratem-no com respeito à dignidade da pessoa. Então, eu apresento aqui que essas instruções, elas não devem ser apenas quando o cara se for. Perceba, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, perceba que algumas argumentações, elas são precisas. Eu não preciso ficar sendo tautológico, tá explicando, falando a mesma palavra, não. Mas existem argumentações que a pessoa que está lendo vai dizer, rapaz, ele está falando de muitas coisas, mas está sendo preciso, está sendo direto. Então, assim como deve instruir seus prepostos, com frequência. Por que com frequência? Porque às vezes o cara só tem instrução disso aí no curso de formação. Então, quando ele vai para a atividade fim, ele às vezes não tem uma atualização desse conhecimento, dessas mudanças sociais que ocorreram, essas novas dinâmicas sociais. Então, ele precisa estar sempre atualizando esse conhecimento. E isso é feito o quê? Através da instrução, né? E instrução a respeito exatamente daquilo que é o problema. Aí eu fecho de novo, repare, ó, tópico frasal, na conclusão tem o tópico frasal, proposta de intervenção 1, proposta de intervenção 2, e no final eu faço o fechamento, ou seja, que é a consequência de novo. Perceba, ó, não atentar para quê? Para isso aí que eu falei. Se o Estado não atentar, não intervir, não atentar para essas propostas de intervenção, o que acontece? Não atentar para isso põe em risco a consolidação dos espaços democráticos. Beleza? Então, nessa nossa redação de hoje, nós falamos sobre a polícia, né, nas manifestações populares, e a gente trouxe um lado, a manifestação como algo legítimo, e o outro lado a função principal da polícia, que é manter a ordem, né, quando os atos forem ilícitos, né? Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal, quanto à conclusão, para a gente finalizar aí? Uma aula exemplar aí do nosso professor Luiz Henrique. O pessoal tem dúvida e está aguardando, mas vai ficar para a próxima semana. Felipe Aragão foi o premiado, um dos poucos que encaminhou a redação e vai ganhar de presente um exemplar do livro do professor sobre como redigir esses textos para concurso. Pode cobrar aí que até a próxima aula você vai receber no seu e-mail um link, vai fazer o cadastro e vai receber essa cópia digital aí do seu livro. Já fica o incentivo, quando pagar a missão, cumpra, porque vem coisa boa. Obrigado à presença de todos, fiquem com Deus e vem com a gente, vem gabaritar. Valeu. Tamo junto. Thank you.